Obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado por ter nos amado até então. Obrigado por ter sempre nos amado antes mesmo da gente nascer. Obrigado por já nos enxergar da forma que ainda não nos enxergamos. Obrigado por nos sentirmos abraçados, aconchegados por Ti. Obrigado por me usar como um canal para abençoar a vida de outras pessoas. Obrigado porque cada um que está aqui estão aptos para aprender, estão aptos para entregar, estão aptos para se encher também. Que a Tua presença esteja nesse lugar, que a gente possa lançar fora o ego, a prepotência, a arrogância e que só prevaleça os frutos do Espírito. Que o Senhor conduza esse momento em nome de Jesus. Amém. Então hoje a gente vai para Isaías, no capítulo 58 e no versículo 11. E só para a gente contextualizar vocês dois, o tema que eu decidi pegar para esse ano foi sobre promessas. Então na Bíblia existe mais de 8.000 promessas e eu sempre venho trazendo de 5 a 6 promessas entre as quartas e quintas. Isaías 58? Isso, versículo 11. Vocês têm familiaridade com a Bíblia? Mas eu sou católico, mas nunca vi muito não. Uhum. Não sei como é que manda. Tá. Tu tá no livro dos Salmos. Deixa eu ver. Eu não lembro dele, né? Os alunos vocês vão aproveitar. Abre no Google mesmo. Oi? É o 58 e o versículo é o 11. Aí, bota Isaías 58. Na verdade, vamos pegar o versículo 10. A gente vai para o 10, dá uma vez, dá no Google também. Capítulo 58 e o versículo 10. Tem o 10 e o 11. Encontrou? Vamos lá. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Então, o que eu acho massa para a gente entender um pouco do contexto do capítulo 58 é a gente entender o que algumas palavras elas trazem para a nossa reflexão. Então, quando a gente vai ler aqui o versículo 10, ele fala o seguinte: se abris a tua alma. E quando ele fala aqui sobre alma, ele não está falando nesse aspecto do pensamento, ele está falando no aspecto do sentimento, da emoção. Então, quando ele fala em alma, nesse contexto ele fala da emoção. Então ele fala o seguinte: se abrires a tua alma, os teus sentimentos ao faminto, então se a gente for parar para analisar o contexto, é de uma forma bem simples que a gente pode trazer alguns ensinamentos para o nosso dia a dia. Faminto e fartares a alma aflito. Então a Bíblia está falando o seguinte: para você viver as promessas do versículo 11, você tem que cumprir a sua parte no versículo 10. Porque assim, é impossível eu pedir para Deus dinheiro se eu não planto a semente antes. Então no reino de Deus é basicamente isso. Quando eu peço, eu primeiro tenho que plantar a semente. Então se eu quero paz, eu tenho que gerar uma palavra de paz para o meu irmão, para que a paz ela retorne para mim. Se eu quero prosperidade financeira, eu preciso ajudar o meu irmão financeiramente falando, para que aquela ajuda ela retorne para mim, seja através do Djalma, do Thier, do Otton, ou através de um mantimento que Deus vai te enviar, seja hoje, amanhã ou depois de amanhã. Então a gente tem que entender que na colheita dos céus, os princípios do céu funcionam dessa forma. Eu quero uma coisa, primeiro eu preciso servir, primeiro eu preciso entregar, primeiro eu tenho que me colocar à disposição. E não é só isso que acontece no reino, e isso acontece em network. Pessoas que são boas em network, elas primeiro entendem qual é o contexto daquela situação, procura saber em que pode servir aquela pessoa e começa servindo, e aí nasce uma verdadeira amizade. Então, como o nosso Jesus ele fala, maior é aquele que serve, o maior líder é aquele que serve, aquele que entrega mais do que qualquer um.
Então ele fala isso. Se a gente abrir os nossos sentimentos ao faminto, a gente precisa trabalhar o quê? Quando ele fala isso aqui, se abrires os teus sentimentos ao faminto e fartares a alma aflita, a gente precisa trabalhar o quê? Transbordar? Transbordar. Que mais? Dá alimento para aquela pessoa que está precisando de alimento. E qual é o nome que a gente dá para esse dar alimento para uma pessoa que está precisando? Depende do alimento que ela Doar. Doação, certo? Para o sentimento que gera essa ação da doação, qual o nome que se dá para o sentimento que gera a doação? Gratidão. Não, gratidão é quando você recebe uma coisa e você fica grato. Como? Empatia. Empatia. Então olha o que Jesus está falando aqui. Se abrires a tua alma, e abrir como? Tendo empatia. Por quê? Porque está necessitado. Mano, você sempre está melhor. Não como pessoa, mas, por exemplo, vocês concordam comigo que tem gente que tá morando na rua, tem gente lá no Rio Grande do Sul que tá sendo afogada. Velho, eu já vi vários crianças, teve um vídeo que eu vi que foi bem impactante, na verdade eu vi dois. De um senhor ali que ele já tinha construído sua família. Eu vou falar 3 casos para vocês. O primeiro era que a água ela começou a subir, e essa família ela foi para cima da casa, né? E filmaram esse senhor em cima do telhado da casa. E ele falou o seguinte: louvado seja Deus, Deus sabe de todas as coisas. E eu fiquei, como uma pessoa ela pode agradecer a Deus em um cenário de caos? Cara, vocês têm noção que ele é um pai de família, que ele não teve apenas responsabilidade para se sustentar, mas para sustentar a sua família. Ele viu sua casa, a sua comida, tudo que ele conquistou com o suor do seu rosto, mano, tudo se perdendo, cara. E no final o cara tira, e nada tira essa paz dele, essa fé dele. Deus proverá, tipo, eu confio no Senhor, Deus sabe o que faz. E o número 2 é que existem alguns influenciadores que eles foram para uma parte onde tinha como se fosse um condomínio. E nesse condomínio já estava inundando tudo, né? Eles foram lá de jet ski. E uma parte foi de jet ski, a outra parte foi daqueles barcos menorzinhos. Aí eles ficaram responsáveis pelas crianças. Aí as crianças ingênuas, né, eles queriam também amortizar do que aquelas crianças estavam sentindo. Eles falaram, vamos agora para um passeio. Aí as crianças pegaram e falaram, tipo, tio, pega essa boneca que tá aqui na água. Aí quando ele se aproxima, era um bebê, mano, morto. Então, existem cenas e cenários que acontecem no Brasil, até nas periferias, nas favelas, nas comunidades de hoje, e em vários lugares do mundo, cara, que a gente pode analisar que a gente tem uma vida muito boa, cara. Por quê? Porque a gente tem saúde, porque a gente... Tu é casado? Pronto, tu também, né? Então, deixa eu ver... Só tem um aqui que ainda não chegou na fase do casamento, mas a maioria somos casados. A gente tem esposas, alguns já têm filhos. Cara, a gente tem tanta coisa pra gente agradecer. A gente tem tanta coisa para servir, a gente tem tanta coisa para olhar para Deus e falar, cara, como eu sou abençoado por Deus. Porque, cara, a gente nunca vai ser colocado sobre o muito se a gente não sabe administrar o pouco. E é um pouco comparado com o quê? Porque se uma pessoa, a gente decidir trocar a vida com ela por um dia, pra gente, tudo que Djalma faz, eu vou começar a fazer, e tudo que Juarez faz, Djalma vai começar a fazer. A gente vai começar a entender a realidade do nosso irmão, pelos desafios que ele passa, pelas guerras que ele enfrenta, pelas dores que ele tem que suportar, pela forma como ele tem que conduzir a situação. Então não existe uma pessoa que está acima da outra, existem momentos da vida, porque a vida é cíclica. Um dia você pode estar lá em cima, outro dia você pode estar lá embaixo. Então quando eu me alegro com os que se alegram e choro com os que choram, eu começo a entender que quando eu estou aqui, a minha função como cristão é ajudar quem está aqui, cara, porque um dia eu estive aqui. E sabe quem me resgatou? Jesus Cristo. E todos os seres humanos estavam lá. E Jesus fez o quê? Resgatou todo mundo que tem condicional. Ele não resgatou todo mundo, não. Ele resgatou todo mundo que decide aceitar e acreditar no sacrifício que ele fez lá na cruz. Então, nem todos são filhos. É uma verdade que é meio difícil assim de engolir. Nem todos são filhos. Todos são criaturas.
E aqueles que decidiram se colocar na posição de filho, eles viram filhos